Capítulo 312 Reino Espiritual Verdadeiro, Parte 1. Essa é minha decisão final. Uma voz alta ressoou pelo salão. A anciã da regulação e companhia ficaram um pouco surpresos com a decisão do vice-patriarca. Na maioria das vezes, o vice-patriarca analisaria a situação juntamente com os anciãos e os protetores. Os níveis superiores da seita eram todos muito respeitosos para com este vice-patriarca. No entanto, às vezes, o vice-patriarca tomava algumas decisões por ele mesmo e o resultado provaria que ele estava correto, especialmente quando se tratava de pessoas. O homem de cabelos cor de sangue, que é o vice-patriarca, tinha bons olhos em detectar talentos, mas desta vez, todos se entreolharam enquanto pensavam sobre isso. Nunca houve um vice-líder de divisão tão jovem antes na seita Sangue de Ferro. Zhao Feng tem apenas 16 ou 17 anos de idade e nem sequer é considerado um adulto em alguns lugares. O ancião de vestes velhas pensou. Porque foi ele quem deu a Zhao Feng o aviso quando o último acabou de chegar à capital, ele sabia sobre sua história. Mesmo ele estava questionando o arranjo do vice-patriarca, mas, como o último já havia tomado tal decisão, o grupo de pessoas ali não poderiam ir contra. Assim, Zhao Feng tornou-se o vice-líder de divisão mais novo na história da seita Sangue de Ferro. Os níveis superiores suspiraram com um pouco de curiosidade e dúvidas. Atrevo-me a perguntar ao vice-patriarca, a qual divisão o senhor pretende alocar Zhao Feng? A anciã da regulação não discordou e mudou de assunto. Qual divisão está sem vice-líder agora? Tiemo perguntou casualmente. A divisão das Mil Águas e a divisão do Céu Eterno, ambos não têm líderes. Entre os dois, a divisão das Mil Águas é a mais próxima e seus dois vice-líderes são muito poderosos, então o líder ainda não está decidido. A divisão do Céu Eterno está mais longe e o antigo líder de divisão chegou ao fim de sua vida. A mulher de cabelos brancos disse. Certo, organize para que Zhao Feng entre na divisão das Mil Águas. Tiemo disse sem hesitação. Ao ouvir isso, as expressões dos níveis superiores mudaram. A divisão das Mil Águas estava mais perto da sede principal da seita Sangue de Ferro e o vice-patriarca estava fazendo isso para ajudar Zhao Feng. No entanto, os dois vice-líderes da divisão das Mil Águas, Yunsha e Shen Mengzin, não são do tipo comportados. Eles são muito fortes e observaram a posição de líder de divisão. Isto especialmente para Yunsha, que agora está incontrolável. Pensando até aí, a mulher de cabelos brancos sorriu. A divisão das Mil Águas estava um pouco mais próximo da capital Domo, o que significa que era mais povoado e mais sedutor para alguns vice-líderes. No entanto, isso também significava que a competição dentro da divisão das Mil Águas era grande e as facções envolvidas eram complexas. Tiemo não pareceu pensar muito e imediatamente promoveu Zhao Feng para ser o líder da divisão das Mil Águas. Cabelos, o que era para ser vice-líder, acabou se tornando líder. Sorte. Você permanecerá na sede por meio mês. Eu vou arrumar-lhe um ajudante para acompanhar você então. Tiemo disse a Zhao Feng. Zhao Feng acenou com a cabeça, depois pegou o seu token e os itens de líder enquanto ele ficaria na sede por algum tempo. Será difícil para esse pirralho controlar a divisão das Mil Águas com sua força e experiência atual. Com Yunsha e Shen Mengzin e suas atitudes, eles definitivamente não obedeceriam um líder de divisão tão jovem e fraco. Os níveis superiores dentro do salão observarão, com um sorriso contendo um traço de interesse, Zhao Feng sair. Eles previram que Zhao Feng definitivamente não duraria muito tempo sendo o líder da divisão das Mil Águas. Em seguida, discutiremos sobre o progresso da conferência do Santuário do Dragão Real. Tiemo mudou de assunto. Dentro da seita Sangue de Ferro, em um salão pacífico com lindas e brilhantes pérolas anexadas no teto e nas paredes. Sendo um líder de divisão, Zhao Feng era tecnicamente do nível superior da seita Sangue de Ferro, então seu tratamento era muito melhor do que o normal.
Ele se sentou de pernas cruzadas e fundiu sua consciência no segundo andar de sua herança do relâmpago. Na cidade do Lago Inundante, Zhao Feng fez uma pequena tentativa para entrar no segundo andar da herança do relâmpago. A exigência para entrar no segundo andar era ter o cultivo no rank humano verdadeiro, mas pelo nível de energia mental de Zhao Feng ser alto e seu óleo espiritual de Deus lhe dar habilidades para aprender rapidamente, ele podia até compreendê-lo naquela época, mas era muito mais difícil. E agora? Depois que seu óleo espiritual de Deus entrou em sono profundo e seu cultivo alcançou o meio passo do reino espiritual verdadeiro, era muito mais fácil para ele compreender. Em sua mente, a visão da herança do relâmpago foi mais precisa e nítida. Desde reduzir ou ampliar, ele podia ver um pouco a natureza de todas as coisas. Este é o forte de Zhao Feng. A dimensão do seu olho esquerdo permitia a ele copiar o uso de habilidades. As flores de relâmpago na dimensão de seu olho esquerdo, floresciam e desabrochavam, como a vida e a morte. Durante sua compreensão, Zhao Feng encontrou alguns pequenos problemas. Um deles era que o poder do relâmpago no Yuan-Qi dos céus e da terra era muito fraco, a menos que o tempo estivesse tempestuoso. Alguns ataques do reino espiritual verdadeiro se tornariam mais fortes em vez de mais fracos depois de deixar seu corpo, isso devido à fusão do Yuan-Qi dos céus e da terra. Em situações normais, somente aqueles no rank Lorde verdadeiro poderiam unir seu Qi espiritual verdadeiro com o Yuan-Qi dos céus e da terra. Aqueles no rank humano verdadeiro só podiam absorver uma pequena porção, mas não era o suficiente para fundi-los. Parece que o gargalo no segundo andar é por causa do meu cultivo restrito. Zhao Feng entendeu o problema. Somente quando todo o seu Qi de meio passo do Qi espiritual verdadeiro for convertido de fato para Qi espiritual verdadeiro, é que o elemento relâmpago dentro de seu corpo interagiria com o Yuan-Qi dos céus e da terra. Simplificando, o problema era apenas um, e ele teria que avançar para o reino espiritual verdadeiro. Enquanto ele alcançar este reino, Zhao Feng poderá obter informações do segundo andar da herança do relâmpago. Pensando até aqui, Zhao Feng concentrou-se unicamente no cultivo e organizou os itens que obteve na casa de leilão Dragão Ascendente e do Grande Pirata da Água da Lua. Veng. O Qi de meio passo de Zhao Feng começou a circular e faíscas de relâmpagos cercaram seu corpo. Aqueles que chegarem perto levariam choque ao serem atingidos por um dos relâmpagos. Depois que meu Qi de meio passo do Qi espiritual verdadeiro atingiu 60%, está se convertendo ainda mais devagar. Zhao Feng franziu o senho. Qualquer coisa que se aproximasse do limite se tornaria mais difícil. Claro, em situações normais, aqueles que haviam convertido 60% de seu Qi de meio passo do Qi espiritual verdadeiro poderiam tentar avançar para o reino espiritual verdadeiro, mas as chances de sucesso não eram altas. Zhao Feng liberou seus sentidos e seu Qi de meio passo, e ele passaria pelo ponto de acupuntura no topo da cabeça para sentir o infinito Yuan-Qi do céu e da terra no ar. O Yuan-Qi dos céus e da terra incluiu cada elemento, como o relâmpago, vento, fogo. O nível de energia mental de Zhao Feng era comparável ao do rank humano verdadeiro e com sua poderosa fonte de energia mental do óleo espiritual de Deus, ele tinha uma vantagem maior que a maioria das pessoas, pois ele sentia o Yuan-Qi dos céus e da terra. Ele logo sentiu um traço do poder do relâmpago. Primeiro passo. O Qi de meio passo de Zhao Feng interagiu com o relâmpago no Yuan-Qi dos céus e da terra e purificou sua força verdadeira. Aqueles no reino ascensionado poderiam fazer isso, mas era apenas superficial. Segundo passo. Alcançar uma estreita afinidade com o poder do relâmpago dentro do Yuan-Qi dos céus e da terra. Este passo só poderia ser feito por aqueles a meio passo do reino espiritual verdadeiro. Algumas habilidades e técnicas perseguiram um determinado estado mental e alcançando uma estreita afinidade com o Yuan-Qi dos céus e da terra, eles poderiam liberar uma poderosa força. Quanto maior é o nível da habilidade, maior é o alcance da afinidade. Quanto maior a afinidade, mais se pode absorver o Qi espiritual verdadeiro.
Zhao Feng assentiu com a cabeça. Através de seus sentidos, ele entendeu mais sobre o reino espiritual verdadeiro. Ao mesmo tempo, as coisas que ele não entendeu nas ruínas núcleo da origem, agora ficaram claras. Com o passar do tempo, a afinidade de Zhao Feng com o relâmpago no ar tornou-se maior. 3 dias depois, fios de energia de relâmpagos no ar foram absorvidos em seu corpo. Como seu nível de energia mental era alto o suficiente e ele tinha o óleo espiritual de Deus, Zhao Feng poderia atrair cada vez mais fios do Yuan-Qi de relâmpago. No 5º dia, o som de trovoadas soou por cima dos aposentos de Zhao Feng. Aqueles com alto cultivo achariam que o Yuan-Qi de relâmpago ali era mais denso do que em outros lugares. Yuan-Qi dos céus e da terra são os tijolos que sustentam este vasto universo. Os seres humanos são apenas uma partícula, quando absorvem o Yuan-Qi dos céus e da terra de alta qualidade e quantidade suficiente, eles seriam capazes de controlar mais poder. Quando o cultivo de alguém for alto o suficiente, mesmo uma partícula poderia se tornar um soberano que governa a vida. Sob o amontoado de relâmpagos, as compreensões de Zhao Feng tornarão-se mais profundas e isso também aumentou sua energia mental. No 10º dia, Zhao Feng podia absorver o Yuan-Qi de relâmpago o quanto quisesse, limpando sua alma e a força verdadeira. Neste ponto, o reino espiritual verdadeiro já não tinha portas fechadas. Tudo o que ele precisava era de tempo. Meu Qi de meio passo do Qi espiritual verdadeiro chegou entre os 80% a 90%. O mais importante é que a quantidade de força verdadeira dentro do meu corpo dobrou. Zhao Feng sorriu quando abriu os olhos. Agora, ele estava a um passo para formar sua fonte espiritual verdadeiro dentro de seu Dantian. Enquanto ele conseguisse, ele se tornaria um especialista no reino espiritual verdadeiro. Além disso, ele já não era muito diferente daqueles neste reino. Depois de chegar a este passo, Zhao Feng sentiu como se ele fosse um peixe na água quando cultivava o 2º andar da herança do relâmpago. Por causa de sua estreita afinidade com o Yuan de relâmpago Qi, ele poderia até pegar fios de relâmpagos no ar. Xiu! Zhao Feng ergueu a mão e uma corrente de relâmpago apareceu e formou uma serpente elétrica de 1,5 metros. Em poucas horas, não se dissipou, mas tornou-se mais forte. Sem o apoio da força verdadeira, a serpente do relâmpago ainda conseguiu dar 3 voltas ao redor dele. Isso ocorreu porque, quando o Qi de meio passo do Qi espiritual verdadeiro foi enviado, Zhao Feng também conseguiu capturar e interagir com o Yuan-Qi de relâmpago no ar. Assim, Zhao Feng finalmente entrou na porta do 2º andar da herança do relâmpago, mesmo que seja na parte inicial. Depois disso, ele começou a obter informações sobre as habilidades de movimento, ataque, defesa e algumas poderosas técnicas secretas. Lâmina de relâmpago. Zhao Feng levantou a mão e, com o som de trovão, apareceu uma lâmina afiada feita de relâmpagos. Ela brilhava e tremeluzia de maneira realista. Antes disso, Zhao Feng só podia fazer uma quase lâmina de relâmpagos, mas tinha apenas uns 90 centímetros de comprimento e extremamente exaustiva. Não só isso, também desperdiçava muita força verdadeira. Agora, essa lâmina de relâmpago era uma lâmina que continha uma nitidez devastadora. Xiu! A lâmina de relâmpago piscou suavemente e uma arma mortal de nível alto ao lado dele foi cortada em 2 pedaços com ambos deles com marcas de queimado. Que ataque aterrorizante! Pode definitivamente cortar o Qi defensivo da força verdadeira dos especialistas normais do rank humano verdadeiro. Zhao Feng não pode deixar de ficar surpreso.